não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Amém? Eu gostaria de passar alguma coisa para os irmãos aqui a respeito de provações, né? E como diz aqui no hino cantado, nos cânticos, que as provas vêm, né? Mesmo que muitas vezes a gente não espera ou a gente não quer receber uma prova de Deus. Mas gostaria de falar com os irmãos, quando a prova vier, que atitude, o que nós devemos fazer para passar por essa prova, passar por essa provação, pela tribulação, por aquilo que pode acontecer na nossa vida. E eu gostaria de iniciar, passar uma introdução dessa palavra e dizer aos irmãos que enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, né, nós vamos estar sempre sujeitos a ter, né, uma tribulação, passar por diversos tipos de provações. Vamos ser provados, estamos sendo provados praticamente todos os dias. Então, nós temos vários tipos de provações. Temos desemprego nessa época de hoje, que está sendo aí muito falado. E temos também conflitos familiares, temos doenças em nossas vidas, né? Até morte de parente da gente, de ente querido, né? Então, tudo é uma provação. E muitas vezes a gente reclama, né? Não aceita tal, mas isso é bíblico, tá? Aqui na palavra de Deus. A gente encontra aqui em Eclesiastes, capítulo 9, o verso 2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom, ao puro, como ao impuro. Então, não é porque nós estamos servindo a Deus, né, estamos na casa de Deus, que nós não estamos sujeitos a ter uma tribulação na nossa vida, ter uma provação ou várias, né? Então, muitas das vezes a provação acontece em nossas vidas, às vezes por nossa própria culpa, né? Nós podemos ser provados por causa de uma atitude errada que nós tomamos, né? Por causa de uma palavra que às vezes nós falamos precipitadamente, não pensando naquilo que nós estamos falando, e ainda por uma ação praticada sem a permissão de Deus, né? Fora da vontade de Deus. Muitas vezes a gente, ou tem pessoas aí que a gente vê falar que Deus tem uma obra na sua vida, tal, mas você tem que mudar lá para a Bahia, né? Aí o camarada vai para a Bahia, mas não confirmou nada com Deus, né? Aí ele vai tranquilão lá, quando chegar lá, né, bate com a cara na porta, porque não foi mesmo Deus que preparou a coisa para ele. Ele tem que voltar, ou tem que se virar de algum jeito lá. Então é uma coisa que não, né, a gente precisa estar muito assim firmado mesmo em Deus para poder, né, dar um passo desse tamanho aí, não é verdade? Então, aleluias. Então, quando nós agimos dessa maneira, nós podemos ter certeza, né, que no futuro nós estamos plantando alguma coisa que no futuro vai nos dar um fruto amargo, né? E essas consequências, elas vão chegar de acordo com os nossos atos. Em Oséias, no capítulo 8, no verso 7, diz assim: porque semearam ventos e cegarão tormentas. Então quem semeia trigo, colhe trigo, né?
quem semeia arroz, colhe arroz, ou feijão, coisa do gênero. E quem semeia o vento, né, vai colher a tempestade, como diz, né? Então, irmãos, nós devemos estar alertas e lembrar sempre que quando nós agimos fora da vontade de Deus, nós vamos estar plantando esse tipo de semente para nós, né? E, porém, eu quero dizer que nem sempre as provações acontecem em nossas vidas porque estamos agindo fora da vontade de Deus, ou ainda porque estamos em pecado, né? E assim as provações elas podem acontecer em nossas vidas por estarmos desatentos para aquilo que o Senhor quer de nós, que o Senhor quer que nós façamos para Ele, né? Muitas das vezes o Senhor tem um plano nas nossas vidas, mas nós estamos assim, alheio à vontade de Deus. Não estamos orando mais como orávamos, né, anteriormente. Não estamos mais jejuando, né? Eu me enquadro perfeitamente nesse item aqui. E não estamos consagrando as nossas vidas, né, ao Senhor. Não estamos lendo a palavra de Deus, né? E não estamos mais meditando na palavra de Deus. Então, nós não estamos mais buscando a Deus da forma que Ele quer que nós o busquemos, né? Muitas das vezes nós estamos desobedecendo a vontade de Deus involuntariamente, sem perceber, sem estar assim percebendo a coisa, né? Então nós estamos servindo o Senhor muitas das vezes da nossa própria maneira, do nosso próprio modo, e ainda, né, nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, né? E ainda achamos que o Senhor está se agradando daquilo que nós estamos fazendo, e muitas das vezes o Senhor não está se agradando, né? Ele nos quer de uma outra forma. Então aí as provas, muitas das vezes elas vêm em nossas vidas exatamente por essas coisas. A realidade é que nós nos acomodamos e estamos vivendo uma vida de rotinas, né? Uma vida sem nenhuma novidade, sem nenhum esforço, né? Nós estamos assim, às vezes saímos de casa, viemos para a igreja, terminou o culto, voltamos para casa, né? E achamos que estamos fazendo o máximo ou o melhor para Deus, né? Então, eu quero dizer que o Senhor, Ele não se agrada disso. O Senhor não é um Deus de rotinas, né? O Senhor é um Deus de novidades, né? O Senhor é um Deus de coisas novas, um Deus de coisas grandes. Ele tem planos para nós, né? E planos grandes, não planos pequenos. Então, Ele quer que nós sejamos diferentes, né? Não diferentes do povo do mundo, né? E de muitos, talvez aí de muitos outros, né, do nosso povo, né? Então o Senhor, Ele não precisa, mas Ele quer que nós trabalhemos para Ele, quer que nós façamos algo, né, para Ele. Ele se agrada quando nós nos esforçamos para fazer, apesar de lutas, né, contrárias, mas a gente tem que estar sempre nos esforçando para fazer aquilo que Deus muitas das vezes determina para nós, né? E nos dedicarmos, porque tem muitas pessoas aí que querem fazer, né? Ou então querem tirar aquele que está fazendo alguma coisa para Deus, e quando assume o negócio não vai para frente, né? Porque não está, sei lá, preparado, alguma coisa assim. Então, aleluias. Deixa eu me achar aqui, porque eu tô... Então, que o Senhor não se agrada dessas coisas, e o Senhor, Ele vai se agradar de nós quando nós estivermos fazendo algo produtivo para a obra, né? Verdade? E então a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Sempre que lemos a palavra de Deus,
o Senhor nos dá uma interpretação diferente sobre o mesmo tema, né? Muitas das vezes Ele fala comigo de uma forma, fala com o nosso irmão Gilvan de outra, com o nosso irmão Caio de outra. Então, a gente, né, não entende isso, né? Então o Senhor ele vai se agradar. Será que Ele está se agradando dessa nossa acomodação, né? Como o Senhor está vendo essa nossa acomodação? Como será que Ele se sente vendo que nós não estamos assim fazendo nada, né, para sair da rotina, né, para tirar a rotina da nossa vida espiritual? Então, o que o Senhor faz? O Senhor ele pode fazer para nos tirar da nossa rotina, dessa nossa acomodação. Ele permite algum tipo de provação nas nossas vidas. Aleluia. E a provação, ela nada mais é, né, do que um teste de firmeza, de lealdade e de fidelidade que o Senhor nos submete, né? Ele submete àqueles que estão servindo a Ele. Então, submete àqueles que Ele ama. Aleluia. Então o Senhor nos prova para que nós possamos fazer a sua vontade. Muitas vezes o Senhor ele quer que nós andemos por um caminho preparado por Ele, mas nós escolhemos outro caminho, um caminho muito mais difícil, porque não estamos obedecendo à vontade do Senhor, né? O caminho se torna muito mais espinhoso. Então na Bíblia Sagrada nós temos exemplos de pessoas que foram provadas pelo Senhor, sendo usadas, né, fiéis ao Senhor e sendo usadas por Ele, foram provadas. Uma delas foi Moisés. Moisés ele foi grandemente provado, né, quando ele liderou o povo de Israel na travessia do deserto a caminho da terra prometida. Por que Moisés foi provado? Que ele desobedeceu uma ordem que o Senhor deu a ele. Deus pediu para ele falar com a rocha, né, para que pudesse dar água para o povo que estava ali a caminho da terra prometida. E Moisés, já muito bravo com aquele povo todo, ele foi imprudente, né? Ele perdeu a paciência dele e ao invés dele conversar com a rocha, ele feriu a rocha para que a água saísse dela. E o Senhor não se agradou disso. Então, se Moisés tivesse feito da forma que o Senhor falou com ele, o nome de Deus seria glorificado ali naquele lugar, né? Mas Moisés fez exatamente o contrário. E por isso ele não entrou na terra prometida, né? Ele ficou fora da terra prometida. Então, amados, uma outra pessoa que foi grandemente provada pelo Senhor foi Jó. Todos nós já conhecemos a história de Jó, de cor e salteada, né? Ele é um homem íntegro, riquíssimo, temente a Deus, né, que se desviava do mal. E Jó oferecia holocaustos ao Senhor pela vida de seus filhos, porque eles poderiam estar pecando contra Deus, e Jó temia por isso. Então Deus, porém, permitiu, né, mesmo assim, Deus permitiu que Satanás fosse perturbar a vida de Jó, entrasse na vida dele e destruísse os bens dele e a família dele, né? E ao contrário do que fez Moisés, Jó, ele resistiu, ele foi paciente e resistiu, e ficou firme aos pés do Senhor. Ele foi perseverante, ele cresceu em meio àquela tribulação, né? E ele passava por aquela tribulação, mas ele não se abateu. Ele fez das duras provas, né, aquelas duras provações que o Senhor, um meio para se aperfeiçoar o seu caráter de homem temente a Deus.
Aleluias. E de homem fiel a Deus. Então, olhando para Jó, nós podemos afirmar que as provações de Deus para a nossa vida são grandes bênçãos, porque o Senhor conhece o nosso coração, né? O Senhor conhece a nossa estrutura e na sua infinita sabedoria, Ele não vai nos provar acima das nossas forças, daquilo que nós podemos suportar. Aleluias. Ele não vai nos provar com uma provação que, sabe, que nós não vamos aguentar, vamos desviar dos caminhos de Deus. Porque na provação, além da provação, Ele vai nos dar um escape, né? Por onde a gente pode sair dessa provação. Aleluia. Conforme nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, que diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Então o Senhor Ele vai nos provar, mas vai nos dar uma saída para aquilo que nós estamos passando. Então, meus queridos, nós devemos dar glórias a Deus, que nos dá graça suficiente para vencermos as provações. Devemos ter sempre em nossa mente e nos nossos corações uma coisa: se Deus nos enviar por caminhos cheios de pedras, Ele nos dará sapatos adequados para caminharmos, né? Sapatos próprios, para que nós suportemos essa caminhada, né? Não vamos machucar os nossos pés passando por essa estrada aí cheia de pedras. Então o Senhor, Ele pode nos provar, mas nunca nos desamparará. Ele sempre suprirá todas as nossas necessidades. Aleluias. Então, meus queridos, para nós filhos de Deus, é difícil entender a razão pela qual Deus permite que nós passemos por dificuldades, né? Estamos servindo a Deus, estamos bem, tal, mas de repente acontece alguma coisa em nossas vidas que nos tira daquela rotina, nos tira né? Então, muito menos nós entendemos quando vemos aqueles que não servem a Deus prosperarem na vida, né? Então o salmista Asaf, quando escreveu o Salmo 73, ele pensava dessa maneira, né? E enquanto ele estava olhando para para a prosperidade dos ímpios, né? Que eles cresciam na vida, tinham de tudo, ele chegou a duvidar da justiça de Deus, né? Então, é o que diz aqui no verso 2 e 3 do Salmo 73. E diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Isso quase fez Asaf desviar-se do caminho de Deus, né? E se afastar da presença de Deus. Mas quando ele percebeu, né, que ele estava que os seus pensamentos estavam completamente errados, ele reconheceu que o Senhor é a fortaleza, né, do nosso coração, do coração dele, e que bom mesmo é estar na presença de Deus, que bom mesmo é estar perto de Deus. Amados irmãos, nós vemos que a vida daquele que serve a Deus é constantemente trabalhada, purificada. Isso porque o Senhor deseja aperfeiçoar a nossa vida espiritual, aprimorar a nossa vida espiritual e fortalecer a nossa fé. Aleluias. Para que nós não nos esqueçamos dele. Não é verdade? Que conforme está em Deuteronômio, no capítulo 8, do verso 11 ao 14, diz assim: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos,
e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo que tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aleluia. Muitas vezes a gente está sofrendo, corre atrás de Deus. Nós vamos pedir a Deus o socorro, vamos orar 24 horas por dia, não só os 10%, mas vamos buscar Deus. Aí Deus dá um afago para a gente e tal, tira a gente daquele aperto, aí a gente vira as costas para Deus e continua aquela caminhada normal, vamos dizer assim, aquela rotina de sempre. Então, meus queridos, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar, o nosso caminhar. Então, Ele sabe que quando está tudo bem em nossas vidas, quando nós estamos assim navegando por um mar de tranquilidade, está tudo muito tranquilo, nós corremos um sério risco de nos esquecermos de tudo quanto o Senhor fez e continua fazendo em nossas vidas. E para que isso não aconteça, Ele permite que sejamos provados. Ele permite que as provações cheguem até nós, para nos despertar, para não nos esquecermos dele, e que a nossa vida espiritual seja fortalecida mais e mais a cada dia. Então nós precisamos aprender a lidar com as provações, precisamos aprender a passar pelas provações, precisamos estar preparados, irmãos, para saber que atitudes nós devemos tomar quando estamos sendo provados. Então, esse seria o tema que eu vou falar alguma coisa nesta noite com os irmãos. Aleluias. Então, são 3 as atitudes que eu listei aqui, que nós devemos tomar quando estamos sendo provados. Aleluias. A primeira é resistir e vigiar. Resistir àquela tentação, E a segunda é manter a alegria. E a terceira é nos fortalecer no Senhor e no seu poder. Aleluia. Então, resistir e vigiar. Resistir, como nós vamos resistir nessa provação? Devemos resistir no sentido de ter forças, de não ceder e de se opor às investidas de Satanás contra as nossas vidas, porque ele anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, amados, nós temos que estar resistindo a isso, E então o diabo, ele luta diariamente, Ele não sossega. O negócio dele é estar atormentando aqueles que estão servindo a Deus, aos filhos de Deus. Então, ele luta contra a igreja de Jesus, e procura constantemente encontrar uma maneira para nos derrotar, Ele quer nos destruir. Então, ele é mestre em acusar alguém, O diabo acusa todo mundo e ele engana, as pessoas. E naqueles momentos em que nós estamos passando por alguma prova, fragilizados por alguma coisa, por algum acontecimento que está nos perturbando, nós já estamos debilitados. E ele sempre manda alguém nessas horas,
para tentar nos colocar mais para baixo daquilo que nós já estamos, né? Que o camarada passando pela prova, ele não vai estar, né? Assim, ele vai estar sempre meio, né? Aí ele aproveita essa nossa fraqueza, ou essa hora que nós estamos assim, para tentar nos derrubar mesmo. Então, nos acusa, né? Porque nós estamos nesse sofrimento, porque nós estamos em pecado. E por causa disso, ele acusa que nós estamos sofrendo por pecado que nós já praticamos. E se nós dermos ouvido a essas acusações, né, ele vai conseguir colocar em nossas mentes que a provação pela qual nós estamos passando é porque nós estamos mesmo em pecado, né? Muitas das vezes nós não pecamos, mas, né, por uma ou outra coisa a gente passa por uma prova. Então, ele insiste, né, e se nós não tivermos preparados, firmados no Senhor, com certeza Satanás vai conseguir o seu intento, né? E vai conseguir nos tirar dos caminhos do Senhor, fazer com que nos desviemos do caminho do Senhor. E para que isso não aconteça, devemos estar atentos à palavra de Deus, que no capítulo 4, verso 7 da Epístola de Tiago, nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, queridos, o Senhor, Ele quer que nós sejamos dependentes da sua graça, dependentes da graça do Espírito Santo que habita em nós, enquanto que o diabo, ele quer que nós sejamos dependentes de nós mesmos, né? Aí, então, como é que nós vamos obter alguma vitória se formos depender só de nós, né? Então, amados, ele quer que façamos as coisas, né, para Deus, tá, tudo do nosso jeito, né? E por causa disso, não devemos dar lugar ao diabo, porque ele procura encontrar um ponto fraco em nossas vidas, né, para nos afastar. Então, nos afastar de Deus. Ele quer nos desviar dos caminhos do Senhor. Então nós devemos resistir a todo o tempo, né, contra as investidas de Satanás. Amém? E vigiar. Nós precisamos nos manter alertas, vigilantes, porque quando estamos passando por provações, muitas vezes podemos pensar até que o Senhor nos abandonou, né? E que o Senhor não está mais olhando para nós. Isso não é verdade, né? Porém, é isso que o diabo quer que nós pensamos, que nós pensamos dessa maneira, e assim estaremos abrindo uma brecha para que ele entre em nossas vidas e vai tentar nos destruir. Por isso, amados, precisamos resistir e vigiar, para que o nosso adversário não se aproveite de um momento de distração de nossa parte para enfraquecer a nossa fé, a fé que temos em Cristo Jesus. Devemos lembrar que o Senhor, nosso Deus, está no controle de tudo o que acontece em nossas vidas, como Ele estava no controle de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó. Aleluias. Em segundo lugar, devemos manter a alegria. Aleluias. Muitas das vezes nós cristãos, servos de Deus, não entendemos até porque Deus permite que passemos por tribulação, né? E como é que nós vamos entender a recomendação feita em Tiago ainda, no capítulo 1, verso 2, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso, em outras palavras, quer dizer que alegre-se pelo seu sofrimento, né? Alegre-se pela sua dificuldade, a dificuldade que você está passando. Alegre-se pela sua tribulação, o que está acontecendo em sua vida. Então, que recomendação mais estranha que nós vemos ali em Tiago, né? Como é que nós vamos rir, né? Nos manter alegres quando nós estamos sendo provados,
né? Estamos com uma carga aí nas costas, não conseguindo carregar, né? Então, nós estamos ali sendo moídos, né? Passando por dificuldades. Seria um contrassenso ficarmos alegres, né? Ou alguém ficar alegre porque está sofrendo, né? Não dá para entender uma coisa dessa. Mas em Tiago ele diz para nós mantermos a nossa alegria quando estamos sofrendo. Então quero dizer que para aqueles que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Deus, né, que isso seria um absurdo, né, alegrar-se no sofrimento. Então seria algo impossível de acontecer. Mas para nós que somos servos de Deus, que nos relacionamos com Deus e que temos experiências com Deus e que estamos no centro da vontade de Deus, manter a nossa alegria na aprovação é perfeitamente possível. Por que isso, né? Porque quando estamos em harmonia com o Senhor, desfrutando da sua comunhão, isso satisfaz a nossa alma e a torna mais feliz. Isso satisfaz também o nosso corpo físico. Aleluias. Apesar da prova pela qual estamos passando, e quanto mais nos aproximamos de Deus, essa alegria será maior ainda, né? Só que nós vamos ter que ter força para isso, né? Quando estamos em comunhão com Deus, a nossa alma manifesta grande alegria. E essa alegria, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Aleluias. Então é de dentro, ela sai de dentro do nosso corpo para fora do nosso corpo, né? Então eu não estou dizendo que nós estamos alegres por causa da dor que estamos passando, mas que devemos nos alegrar, porque o Senhor está ao nosso lado, segurando as nossas mãos. Enquanto estamos passando pela dor, sabendo que o Senhor sempre estará no controle de tudo aquilo que acontece em nossas vidas, porque Ele sabe de todas as coisas, é fiel e sempre estará conosco, nos ajudando a passar pelas tribulações. Então, irmãos, quero dizer que, independente das lutas e das provas pelas quais estamos passando, o Senhor sempre será a nossa fonte permanente de alegria. Aleluia. E nós vemos em Atos 5, verso 41, a alegria que os apóstolos sentiram porque Deus havia achado que eles eram dignos de sofrer ofensas por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 5, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aleluias. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra nesses versículos que mesmo passando por provações, devemos nos alegrar, porque isso é bom para a nossa vida. Porque essa alegria nos ensina a ser pacientes, essa alegria fortalece o nosso caráter cristão e nos ajuda a confiar cada vez mais no Senhor. Aleluias. Quando a nossa alegria está no Senhor, as provações, ao invés de nos levar ao desespero e à falta de esperança, faz exatamente o contrário. Nos leva a ter muito mais paciência, maior experiência e uma esperança madura que não traz confusão. A graça de Deus nos ajuda a olhar além dos nossos problemas, que estamos passando. Amados irmãos, a nossa alegria em Cristo Jesus não pode ser destruída por causa de lutas e provações, e que porventura venham a acontecer em nossas vidas. Aleluias. Em terceiro lugar, fortalecer no Senhor e no seu poder. As provações que acontecem em nossas vidas são o meio que Deus usa para aperfeiçoar e fortalecer nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, ao escrever a segunda epístola a Timóteo, sabia que Timóteo iria passar por terríveis lutas
e perseguições por parte do imperador Nero, e o orientou a se fortalecer na graça de Jesus Cristo, como vemos no capítulo 2, verso 1 de 2 Timóteo, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa força que nos ajuda nas horas mais difíceis só pode vir da graça de Deus. E Paulo incentiva Timóteo a manter-se firme, a manter a sua fé firme em Jesus Cristo. Então, quando estamos com a nossa fé firmada em Jesus Cristo, vindo às lutas e tribulações, nós podemos até dizer: Senhor, não está sendo fácil essa tribulação, mas em nome de Jesus eu vou passar por essa tribulação e cantar o hino da vitória. Aleluias. Amados irmãos, aqui neste mundo a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Isso está lá em Efésios 6,12. E nesse caso, as nossas armas carnais e humanas não nos ajudarão a passar pela prova que estamos vivendo. Então, as únicas armas poderosas que nos fortalecerão e nos ajudarão a passar pela provação são as armas espirituais que o Senhor nos dá, que são jejum, oração, consagração, e estarmos firmados na palavra de Deus. E só assim poderemos suportar as provações pelas quais estamos passando. Aleluias. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. De toda, né? E no versículo 10 desse mesmo capítulo, ele nos orienta a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque Satanás estará sempre procurando uma área desprotegida por onde ele possa iniciar o seu ataque contra as nossas vidas. Portanto, amados, devemos nos fortalecer no Senhor e no seu poder, orando, jejuando, consagrando as nossas vidas ao Senhor, para que nos dias maus nós possamos resistir e vencer a batalha e não nos afastarmos dos caminhos de Deus e do nosso principal objetivo, que é manter o nosso nome no livro da vida, e chegar a Canaã celestial. Aleluias. E o nosso objetivo é somente esse. E para concluir, eu gostaria de dizer aqui que em Romanos 8, verso 28, está escrito: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Este versículo nos mostra que atrás da dor ou da dificuldade pela qual passamos, existe sempre uma finalidade maior. Porque quando somos provados, aprendemos a depender, cada vez menos de nós mesmos e a depender muito mais de Deus e da sua graça. Deus quer nos fazer cristãos maduros na fé. Não vamos ter medo de encarar as provações, porque nós sabemos que o Senhor está no controle absoluto das nossas provações. E é através das provações que vamos nos tornar mais perseverantes, mais experientes, mais esperançosos. O Senhor nos permite aprender através das provações, para que possamos ajudar, consolar, encorajar e animar aquelas pessoas que estão também passando por provações, mas que não têm forças para buscar, não tem. Então, nós, amados, sempre que Deus permitir que passemos por provações, nós temos que ter em mente que o Senhor quer que o nosso amadurecimento na fé, que a nossa fé seja fortalecida. E em segundo lugar, Ele quer o desenvolvimento da nossa coragem. Ele quer que nós encaremos as provações, ou as lutas, ou o trabalho na igreja. E também, em terceiro lugar, Ele quer o aperfeiçoamento e o fortalecimento da nossa vida cristã. Aleluias.
Então a promessa de Deus para as nossas vidas é que Ele converterá em bênção as provações daqueles que o amam e são obedientes aos seus mandamentos. Aleluias. Então a palavra de Deus, para encerrar, ela declara que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Amém? Que é o nosso objetivo maior. Amém? E assim eu encerro, em nome de Jesus Cristo, e agradeço pela oportunidade e a atenção dos irmãos.